Unidade 1, conceitos fundamentais de matemática financeira. Elementos básicos. A matemática financeira é um corpo de conhecimento que estuda a mudança de valor do dinheiro com o decurso de tempo. Para isso, cria modelos que permitem avaliar e comparar o valor do dinheiro em diversos pontos do tempo. Antes de iniciar o seu estudo, é necessário estabelecer uma linguagem própria para designar as variáveis que serão estudadas. Os elementos básicos do estudo dessa disciplina serão inicialmente vistos por meio de uma situação prática para, na sequência, serem definidos. Matemática financeira reconhece que o dinheiro tem valor no tempo. É intuitivo entender que R$ 100 em seu bolso hoje tenham mais valor do que R$ 100 que chegarão às suas mãos daqui a 6 meses. Situação prática 1.1. Você necessita de 50.000 unidades. Para atender 50.000, não tem um R cifrão? $50.000 para atender a, não tem o U também. Você necessita de 50.000 para atender uma necessidade financeira. Um banco lhe propõe um empréstimo nesse valor, que deverá ser pago após 3 meses. O banco depositará 50.000 em sua conta e você pagará a ele 60.000 ao final desse período. Então, o que você precisa pegar como... Quais são os dados que você precisa fazer as anotações? Bom, o que a gente coloca? A gente coloca aqui os meus dados, né? Vamos colocar os dados. 50.000 é o valor que eu necessito. O banco vai depositar e esse valor deverá ser pago após 3 meses. Então, os 50.000 ele vai representar o meu capital, certo? E os 3 meses vai representar o período. O período, 50.000, o capital. E aí fala que você pagará 60.000 ao final desse período. Então, os 60.000, acho que aqui ficou bem claro, né? É um montante. Bom, então aqui eu tenho o valor do capital, o valor do período e o valor do montante final. E também sei que de juro, que é o valor que eu vou pagar mais por pegar emprestado um dinheiro de outro, então eu sei que o meu juro é o montante menos o capital, certo? 60.000 menos 50.000. Então, o meu juro, porque o J de juro é igual ao meu montante menos o capital, certo? Então, meus juros é 60 menos 50. Então, olha aqui, 10.000 são os juros. Então, aqui a gente já começa a observar aqui a gente conseguiu extrair todos os dados do nosso problema, certo? Essa situação permite a você, estudante, identificar os elementos básicos que serão estudados em matemática financeira e nessa situação você pode ver que essa análise de investimento é só matemática financeira, tá? Não vai chegar a análise de investimento, não. Existiu, nessa situação, você pode ver que existiu uma transação financeira entre o banco, o agente credor, e o cliente, o agente devedor, que será denominada de operação financeira. Essa operação financeira tem um valor inicial de 50.000, que será denominado de capital, e um valor final de 60.000, que será denominado montante, e teve uma duração de 3 meses. Há uma diferença
entre o montante e o capital, que será denominada juro da operação. Esse juro será um custo para você e uma remuneração para o banco. E existe um agente que empresta o dinheiro, que é denominado credor. E existe um agente que toma o dinheiro emprestado, que é denominado devedor. Continuando, capital. Capital, representado pela letra C, é o valor inicial de uma operação financeira, expresso em unidades monetárias. Esse valor inicial pode ser numerário ou depósitos bancários disponíveis, valor de um título de dívida no início de um processo financeiro e valor de ativos físicos, prédios, máquinas, veículos e outros, no início de um processo financeiro. Observe na situação prática 1.1, o capital corresponde ao valor de 50 mil. Foi o que foram as nossas anotações, certo? O capital, 50 mil. Para que a caracterização de outras noções básicas importantes seja feita com clareza, o capital será visto como um ativo que pode ser cedido por um agente econômico a outro, mediante condições previamente estabelecidas. Operação financeira. Operação financeira é o ato econômico pelo qual determinado agente possuidor de capital, denominado credor, transfere esse capital a outro agente econômico, denominado tomador, mediante condições previamente estabelecidas, que normalmente envolvem a remuneração paga pelo tomador ao credor pela utilização do capital, os prazos e as formas de devolução do capital e da remuneração acordada, né, no caso dos nossos juros, essa remuneração acordada, as garantias de pagamento que o tomador apresentará ao credor. A operação financeira é usualmente formalizada por meio de um documento que genericamente será denominado de título de crédito. Bom, o que esse gráfico ele nos mostra? Que no tempo zero, teve um montante, né? Aliás, teve um capital que a partir dos períodos, um período, 2 períodos, e foi aumentando os períodos, os meus juros, eles também vão aumentando, certo? Então, a nossa fórmula básica, o capital, né, também chamado de PV, ou valor presente, tá? E o nosso montante e o valor nominal, ou valor futuro, que é o quê? Depois que é somado, que é o meu montante, onde eu somo o meu capital, né, mais os juros. Então, seria o nosso montante, esse valor nominal ou valor presente. Aí aqui, são os nossos números de período. Então, a nossa fórmula básica para o montante, ela é igual, eu pego o capital, no caso desse meu primeiro exemplo, o capital era 50 mil, mais os juros. Não deu os juros, mas tinha dado um montante de 60 mil. Então, eu sei que 60 mil é o meu montante, que é o valor futuro. E se eu tirar o valor presente ou o capital, eu vou ter os juros. Por exemplo, no montante de 60 mil, o meu capital era 50 mil. Então, eu sei que o meu juro é o meu montante menos o capital. Então, aqui, o meu montante é tanto o meu capital mais os juros. E aí, no exemplo, falou que o montante era 60 mil.
Bom, se o montante é 60 mil e eu sei que o capital é 50, o juro são 10 mil, certo? Então, cadê? Considera uma operação financeira em que o credor cede um capital ao tomador por um tempo constituído de N períodos unitários, ao fim do qual o tomador devolverá ao credor a soma do capital C e da remuneração acordada. Essa operação está sintetizada na figura 1. A partir da configuração mostrada na figura 1, podemos definir alguns conceitos básicos dessa disciplina. Juros ou juro. Juro é o valor da remuneração do capital C acordado entre o credor e o tomador em uma determinada operação financeira. Montante. Montante, representado pela letra M, é a soma do capital e do juro. Capital C e do juro J, que foi acordado na operação financeira e que é devida ao seu final. Essa definição mostra a você a seguinte relação. Montante é igual ao capital mais juros. Essa relação é denominada equação básica da matemática financeira. Então, a gente sempre vai ter ideia na matemática financeira que vai ter um valor e ele é um valor que ele vai ser acrescido de juros, né? E eu vou obter o meu montante. Valor presente. O valor presente, ou PV, é o valor de uma operação financeira na data presente. É um valor intermediário entre o montante e o capital, conforme você pode ver na figura 2. Bom, então o valor presente é o valor de uma operação financeira na data presente. É um valor intermediário entre o montante e o capital. Bom, aqui se eu quiser saber qual que é o valor presente no terceiro período. Bom, ele já está acrescido do capital, mais os juros só até o terceiro período. Então, o meu valor presente, ele vai ser um valor intermediário entre o meu montante e o capital, tá? Fórmula básica, montante é igual capital mais juros. Figura 2, conceitos e definições básicas elaborado pelo autor. Observe que para uma operação financeira iniciada hoje, o capital C e o valor presente coincidem. Mas, lembrando, para operação iniciada hoje, o capital e o valor presente coincidem. Por essa razão, a expressão valor presente é frequentemente utilizada como sinônimo de capital, apesar da diferença conceitual existente. Bom, então o capital ele só vai me dar o capital desde o início. O valor presente ele vai utilizar o período atual, tá? Então é o capital mais os juros, mas na data atual, tá? E é isso aí. Valor futuro. Valor futuro é o valor de uma operação financeira em qualquer data compreendida. Cadê? Valor futuro é o valor de uma operação financeira em qualquer data compreendida entre a data atual e o vencimento da operação. Esse é o nosso valor futuro. De modo análogo ao valor presente e ao capital, também o valor futuro é frequentemente tomado como sinônimo de montante, que é o que eu falei lá no primeiro gráfico, né? Eu até igualei eles mesmo. Então, valor nominal. Valor nominal, VN,
É o valor de uma operação financeira constante do título de crédito que a documenta. Pode ser tanto o valor inicial ou capital, quanto o valor final ou montante da operação. Alguns autores adotam a nomenclatura valor de face em vez de valor nominal. Frequentemente, valor nominal, VN, valor de futuro, FV, e montante, M, são tomados como sinônimos, apesar das diferenças conceituais existentes. Então, frequentemente, valor nominal, valor de futuro e montante são tomados como sinônimos. Agora aqui, atividade de aprendizagem. Essas atividades aqui, eu pedi para vocês colocarem, retorne à situação 1.1, identifique cada um dos elementos definidos em uma operação financeira. Então, é o que nós colocamos no nosso bloquinho. O capital, 50 mil, período 3 meses, o montante 60 mil, e o meu juro, que é o montante menos o capital, 10 mil, certo? Então, identificamos. Escreva com suas próprias palavras o conceito de juros. Então, juros é aquele o valor, uma taxa que a gente devolve ou contribui, né, para aquele que nos emprestou um dinheiro, né? Construa um exemplo de uma operação financeira que caracterize bem o conceito. Então, emprestei 20 mil reais a o tal banco emprestou 20 mil reais por um mês. E isso, juros, né? A 10% ao mês. Quanto que o devedor deverá devolver dentro de um mês para essa instituição financeira? Então, ele vai ter que devolver os 20 mil, mas acrescido dos juros, né? Que é uma espécie de benefício, né? Seria uma retribuição, que a gente fez uso de um dinheiro que não era nosso, nos serviu e a gente devolve com os juros. 3. Dê o significado de valor nominal. O valor nominal é necessariamente o capital ou o montante M? Por quê? Bom, valor nominal, lá a gente tem, e é necessariamente o capital ou o montante? Não, nenhum dos dois. Embora haja, né? Então, é para me identificar valor nominal. Então, o valor nominal é o valor de uma operação financeira constante do título de crédito que documenta. Pode ser tanto o valor inicial ou capital, quanto o valor final ou montante da operação. Alguns autores adotam a nomenclatura valor de face em vez de valor nominal. Frequentemente, valor nominal, valor futuro e montante são tomados para sinônimos, apesar das diferenças conceituais existentes. Olha que bacana. Então, vamos lá. 4. Faça uma distinção entre capital e valor presente. Crie um exemplo que ilustre adequadamente esses dois conceitos. Por que razão esses conceitos são usualmente vistos como sinônimos? Bom, então, o capital é o valor inicialmente acordado, né? Entre as partes. E o valor presente, ele é o resultado do capital inicialmente adquirido, né? Trata-se do capital
acrescido, né, acrescido do juro, certo? Então, o valor nominal, ele corresponde ao capital, só que também ele corresponde à quantidade de juros até aquele período, até aquele momento, certo? E o valor nominal é necessariamente capital? Não. E o montante? Também não. Por quê? Porque o valor nominal, ele é um valor que está referenciando a uma data atual. Enquanto o capital, ele sempre será o valor inicial de tudo. E o montante, o valor final de tudo. E o valor nominal, ele é o valor do capital mais os juros, mas num período determinado, num período específico, numa data X. 4. Faça uma distinção entre capital e o valor presente. O capital é o valor inicial, documental. E o valor presente é o valor que eu estou me referindo depois de um período. Talvez se eu falar qual que é o capital na data de início. Qual que é o valor presente de tal operação financeira na data inicial? Vai coincidir com o capital. Bom, então qual que é o valor presente na data de hoje, depois de 2 meses? Então vai ser o capital acrescido de 2 meses de juro, tá? Então, crie um exemplo que ilustra adequadamente esses dois conceitos. Capital e valor presente. Por que razão esses conceitos são usualmente vistos como sinônimos? Bom, o capital, ele às vezes é visto como sinônimo de valor presente, porque o capital sempre se refere ao valor empregado no início. E o valor presente, ele está referenciando ao valor na data X. Mas se em algum momento pergunta do valor presente no início que aconteceu a dívida, que foi contraída a dívida, então ele já está se referenciando ao capital, né? Então, por que razão esses conceitos são usualmente vistos como sinônimos? Porque às vezes coincide do valor presente a ser procurado ser no período inicial da dívida. Então, por essa razão, né, eles são às vezes vistos como sinônimos. Então, 5. Qual a fórmula básica da matemática financeira? Bom, lembra lá no início? Vamos voltar lá, que vamos... Aqui os elementos básicos. Então, aqui eu tenho... Lá na página 17, nós temos a fórmula básica lá, que é o meu montante, que é igual ao meu capital mais os juros. Então, é o montante. Ixi, tô ligada. É o capital mais os juros, certo? Então, essa é a nossa fórmula básica. Então, para eu descobrir todo o montante, né, eu vou me referenciar no capital e nos juros. Vamos voltar. Aqui, 6. Diversos autores dessa área de conhecimento se valem de nomenclaturas distintas. Aqui eu não pedi para vocês fazerem, não. Para consultar outros autores sugeridos. Essa a gente não foi necessário fazer. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma sucessão temporal de entradas e de saídas de dinheiro no caixa de uma entidade, conforme você pode ver na situação prática 1.2 que ilustra essa definição. Bom, então olha a situação 1.2. Você entrou numa loja para comprar uma geladeira.
O vendedor lhe informa que o preço à vista da geladeira é R$ 1.500. Então, à vista, vou colocar aqui já no meu caderno, é 1.500. Informa também que o pagamento pode ser financiado em 4 parcelas mensais de R$ 400. Você faz a compra e opta pelo financiamento, de modo que terá 4 desembolsos mensais sucessivos de R$ 400. Esse é o seu fluxo de caixa. Dessa operação, a loja terá 4 entradas mensais de 400, sendo esse fluxo de caixa dela. Tanto para você como para a loja, esse fluxo de caixa é equivalente a 1.500 na data zero. Então, no período inicial, ó, como que eu vou fazer esse diagrama de fluxo aqui, ó, né? Faço aqui. Então, em zero, que é o meu período inicial, isso aqui, ó. Então, o que a gente tem que observar? Que quando as setinhas estão apontando para cima, elas estão indicando uma entrada, algo positivo. E quando elas estão apontando para baixo, elas estão indicando saída, né? É algo que tenha que ser diminuído, né? Não vou falar negativo porque fica meio muito forte. Então, olha o fluxo da loja. Então, no período zero, no início, né? Com um período de um mês, entrou para a loja 400. Período de 2 meses, entrou para a loja 400. E com 3 meses, também entrou 400. E com 4, entrou também 400, tá? Então, mas na data zero, o valor equivalente é 1.500, tá? Agora, isso para a loja entrou. Só que para mim, período zero, né? Entrou 1.500. Então, mas no primeiro mês, setinha para baixo, né? Saiu 400. No segundo mês, de novo, mais 400. No terceiro mês, também 400. E no quarto mês, também 400. Então, para a loja foi entrada, mas para a pessoa que comprou a geladeira, né? Ela houve a aquisição do bem no início, né? Então, houve essa entrada de 1.500, mas depois houve as saídas de 400, certo? Então, vamos lá. Figura 3 são entradas e saídas de dinheiro no tempo. Essas entradas e saídas podem ser representadas por um diagrama, denominado diagrama de fluxo de caixa, como mostrado na figura 3, na qual estão representadas graficamente as entradas e as saídas de dinheiro para cada um dos agentes envolvidos. As entradas de caixa são representadas por flechas com orientação positiva para cima e as saídas de caixa por flechas com orientação negativa para baixo. Este livro vai enfatizar o uso de diagramas de fluxo de caixa como instrumento auxiliar para a solução de problemas de matemática financeira, porque eles são muito úteis para a visualização e o entendimento dos problemas. As convenções utilizadas para a elaboração de gráficos de fluxo de caixa são as seguintes. No eixo horizontal, que é esse meu eixo aqui, ó, horizontal. Nossa, o que eu vou lembrar do horizontal? Vou lembrar do horizonte, vou lembrar da praia, olhar e eu olho para o mar e vejo só aquela linha
que separa o céu do oceano, de infinita sabedoria de Deus, então vai me lembrar a linha do horizonte. Então eu tenho esse eixo horizontal, que é o meu eixo das abscissas, não sei se vocês se lembram do plano cartesiano, né? Onde eu tenho o eixo X, que é o eixo das abscissas, e aí eu pego o eixo X e dou um Ctrl C e projeto ele, eu duplico ele, e só que eu dou uma girada nele aqui, para ele ficar outro eixo idêntico na vertical, que aí vai ser chamado de eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Bom, então, mas só voltando ali, no eixo horizontal das abscissas, representam-se os períodos de tempo, aqui ó, 0, 1, 2, 3. E no eixo vertical das ordenadas, representam-se os valores de entrada e os valores de saída de dinheiro, com flechas orientadas indicativas dos valores considerados. Aí temos aqui. As entradas são flechas com orientação positiva para cima e saída para baixo. Na figura 3, temos para você 4 saídas de caixa sucessivas de 400, nos tempos 1, 2, 3 e 4. Seu benefício como contrapartida foi a aquisição da geladeira. E a loja, 4 pagamentos de 400 pela venda que lhe fez da geladeira, que equivale ao valor de 1.500 à vista. Os pagamentos mensais de R$400 ou de 400 são nominalmente iguais, porém financeiramente distintos, pois se refere a datas diferentes e não são, portanto, comparáveis. Matemática financeira estuda as interrelações entre essas diversas variáveis e seus problemas estão basicamente relacionados com entradas e saídas de dinheiro no tempo. Nunca deixe de considerar que uma operação financeira envolve duas partes, o credor e o tomador.